Mensagem forte dos luciferianos é transmitida durante a cerimônia do Globo de Ouro. Ah, vá, não me diga. Ritual com várias mensagens. Esse canal é base. Toda vez que tem premiação de Hollywood, o Globo de Ouro, o Globo do meu saco, toda vez tem uma adoração ao demônio que se faz através de mensagem subliminar. Toda vez é a mesma história. Isso quando o próprio cara lá, o ganhador do Oscar, ou sei lá do que, ele não sobe e agradece literalmente o diabo pelo que ele tá ganhando, né? Igual o cara que fez o Batman fez lá. Minha cadeira toda vez é isso. Nem é mais subliminar, é descarado. Encriptadas foi realizado e eu me refiro à cerimônia do Globo de Ouro. O que eu achei estranho é que o Matrix Mundial não despertou pra Terra plana. Às vezes, não é que ele não despertou, às vezes ele sabe. Ele só não traz esse conteúdo pro canal dele por causa de algoritmo. Você tem noção, irmão? É que vocês não têm noção do quanto que um canal é podado por você falar sobre esses assuntos. E ele já expõe essas coisas aqui, ó. Talvez se ele colocasse uma terra plana junto, puta, aí ia acabar, aí não... Entendeu? Aí que não teria mesmo. Nada. Você tá entendendo? É que nem eu aqui com a live, velho. Eu aqui já desmantelei todas as fraudes pra vocês. Eu sou podado por isso. Se eu fosse mais fundo ainda, aí, então, você tem que saber jogar o jogo também. Tá entendendo? Senão, cara, senão não sobra nada, literalmente. Senão você não consegue falar nada. Pergunta, que pode ser meio besta, por que o pessoal continua adorando o diabo, sendo que eles sabem que vão pro Sheol? Ô Danilo, sua pergunta não é nada besta. Na verdade, ela é muito lógica e coerente, cara. Tem nada de besta nessa pergunta aí. Tudo remete à questão do pecado. Você precisa entender que na Terra, a maioria gigantesca quer, de livre e espontânea vontade, o caminho da perdição. Por terem o pecado no interior delas e servirem a esse pecado constantemente, elas não se importam. Não é como se essas pessoas fossem conscientes, irmão. Porque a sua pergunta, ela faria sentido se fosse questionada para uma pessoa que sente arrependimento. Quem se arrepende de ser um pecador é quem está do lado correto, é quem tem lucidez espiritual ainda, é quem tem coisa boa dentro de si ainda. Esse pessoal da elite, os fantoches, os donos do dinheiro que controlam os fantoches, eles já têm dentro deles aquela coisa podre, nojenta e asquerosa. Eles vivem para servir o demônio. E isso vem desde que o mundo é mundo. Você tá entendendo? Por que Caim matou Abel? Sendo que eram irmãos. Eram irmãos e tinham aquele estilo de vida. Por quê? Já parou para se perguntar isso? Como que Abel poderia ter matado Caim, e ainda mais por uma inveja tão tosca que nem aquela? Pois é, por que isso acontece? Você acha que não sabe, no interior, que tá fazendo algo ruim? Mas o cara vai lá e faz. É o pecado, irmão. A maioria é triste, e a Bíblia fala, a maioria vai pro Sheol por quê? Porque tá tão corrompida, o pecado tomou conta do interior delas, que não tem como elas terem lucidez para se arrependerem e virem para o caminho mais difícil, que é o de resistência ao pecado, tá entendendo? Tentar servir ao Criador o máximo possível. Não tem, cara. Por que tem criança aí que mata pai e mãe? Isso é um absurdo. Não tem lógica nenhuma. Por que isso acontece, então? Você acha que na cabeça dela ela tá preocupada se ela vai pro inferno ou não? Ela nem acredita, ela nem pensa nisso. Na cabeça dessa gente, capaz, eles nem imaginam que tenha céu ou inferno, ó. Estão nem aí, ó. São apenas demônios, irmão. Pessoas ruins que vivem em prol de pecado. Não tem resistência nenhuma. Por favor, quem passar aqui na frente me ajuda, uau, uau. Pessoas fracas, calado, Dante. Pessoas fracas de espírito, irmão, esquece. Não precisa de um motivo pra elas. Elas vão lá e pecam, ó. Estão nem aí.
Para entender o que é o Globo de Ouro, nesse vídeo você vai entender, inclusive, algumas mensagens que estão sendo... Ah, outra coisa. Nossa, fizeram um negócio totalmente satânico aí também. Sabe o que é? Aquele corno do Leonardo DiCaprio. Todo mundo sabe que o desgraçado gosta de novinha. Só novinha, né? Todo mundo sabe o quão satânico as pessoas que ele é envolvido. Você tem noção dos tipos de novinhas que aquele cara já não se envolveu? Novinha quanto? Não vou nem ficar estipulando aqui. Mas enfim. A moça que estava apresentando lá o Golden Globe fez até piada, de modo descarado, sobre isso daí. E a galera dando risada lá. E a gadaiada que assiste acha legal, cara. Bate palma, irmão. Não pare de pensar em você, o que faço. Ah, vai tomar no cu, Monk, seu beta. Eles fazem coisas nojentas e satânicas atuando e a gadaiada não percebe o que tá sendo dito realmente ali. Cara, eles mijam na cara do gado. Eles mijam. É impressionante que um cara como o Leonardo DiCaprio, ele seja uma celebridade, cara. Se a gente visse no mundo correto, esses caras não teriam espaço nenhum. Tem que prender tudo esses filhos da puta aí. Bando de nojento. Passadas nesta cerimônia, que precisamos entender. Olha lá, só os lixos. Bem, em primeiro lugar, é interessante trazer para você o seguinte, nós temos aqui alguns fatos que são muito óbvios, né? Como, por exemplo, nesta cerimônia, você tem ali Jaquim e Boaz, bom dia, irmão, obrigado pelo da maçonaria, que basicamente servem aí como um portal na visão dos ocultistas, né, que traz tanto o macrocosmo quanto o microcosmo, é a união da nossa realidade com a realidade em que habitam os demônios, que inclusive estão cada vez mais próximos, cada vez aí mais visíveis, né, dentro do mundo em que vivemos, de várias formas, tanto como alienígenas, né, manifestação de um cometa estranho, tudo isso é para ti. Depois que eu assisti o filme Nefarious, eu entendi claramente como que funciona uma possessão demoníaca. Porque até então tinha um misticismo em torno disso. Por conta dos filmes de Hollywood, que fazem aquela romantização e colocam as meninas subindo pra parede, vomitando verde. Você não sabe. Você não consegue entender se aquilo realmente é real, se não é, até que nível. Agora, Nefarious não. A possessão demoníaca é totalmente diferente do que as pessoas pensam. Já te preparar para um contato. Aí você tem inteligência artificial geral com a singularidade, você tem a descoberta de dimensões diferentes, né? O multiverso, a própria simbologia do globo de ouro. Nós temos o globo sendo aqui uma representação da Terra e ele tamo junto, Rafaelzão! Porque ele simboliza a Era de Ouro, a antiga Era de Ouro que tomou a Terra e que os ocultistas desejam trazer de volta. Várias sociedades secretas citam essa Era de Ouro, dizem que os deuses andavam entre nós, alguns dizem, né, que não havia dor, não havia doença, não havia pobreza, as pessoas não trabalhavam, né, as pessoas não tinham, né, várias obrigações, não, elas viviam apenas por viver. Talvez eu dei uma aula estompando as valquírias, hein? Vai tomando. Eles proviam através da sabedoria deles tecnologias. Cadê o Lafon? Né, ô louco, Lafon! E etc. Vai começar com essas figurinhas satânicas, que é dita pelos ocultistas, é exatamente aonde eles querem chegar. Então tem toda essa simbologia por trás, né, desse globo de ouro, dessa cerimônia que é feita todos os anos, certo? E ela passa essa mensagem. Fora isso, nós temos os atores que são premiados recebendo um troféu que é basicamente um simbolismo. Uma rola! De um falo. E nós sabemos como estes homens e mulheres que estão hoje no topo do mundo, né, e que são completamente controlados pelo sistema, estão completamente corrompidos pelo sistema, estão entregues ao diabo, fazem parte de sociedades secretas, né? E eles não estão ali apenas por conta do seu talento, por conta das suas habilidades, não. É Satanás quem levanta estes homens e mulheres. E nós já vimos vários e vários relatos de atores, inclusive, que se declaram cristãos, por exemplo, e são completamente banidos de Hollywood. Seus filmes não... Cara, olha, recentemente, até o Snoop Dogg se converteu. Falaram pra mim, Xanão, você viu que o Snoop Dogg se converteu? Eu falei, será mesmo? Eu vi ele fazendo um discurso lá, cara. Lançou uma pedrada bíblica que até eu acreditei. Eu falei, eu acho que converteu mesmo. Mandou uma pedrada lá que eu falei, caramba, o cara pra falar isso aí, ele tá lúcido mesmo. Prestígio, eles não possuem lugares, né, em grandes produções. Mano, é estompado pela Valkyria, assumam que eu jogo muito, caramba. Como é o caso do ator que interpretou... A letra G significa galênica. Um grande tráfico de crianças, que é o Som da Liberdade. Ele fez o papel, né, do Messias.
Filme completamente abafado pelo sistema, né? No filme, e depois de fazer esse papel ele foi excluído de Hollywood, ele mesmo conta isso no testemunho dele. E vários atores são assim. Se declarou seguidor do Messias, você é excluído. Tem de errado com o Golden Globe Super, eu assisto bastante, todas as edições sem falta. Ô Jonathan, pega o Golden Globe e senta nele, irmão. Larga a mão. Nem compensa explicar nada pra você, não. É muita burrice. Porque esses caras Tchau pra lá, irmão. esses caras são Continue plugado na Matrix e vá para o Sheol. Uma mensagem que é passada na animação do Tom e Jerry, que vai mostrar quem é o grande nome, quem é o grande chefe. De olhos bem fechados mostra um pouco disso tudo. Mostra. Olha lá os desenhos, ó. Programação preditiva, ó. Escancarado. Isso sempre me dá calafrio, senhor. Ele é o presidente de Hollywood, tem que te deixar com calafrios. Já eu leio, Maiqueira. Saudações, ó brilhante, grande líder de Hollywood. Pois então, eles recebem, né, esse troféu. Olha e é um isso. falo, e você veja, os ocultistas, eles possuem muita obsessão pelo sexual, tanto que dentro do próprio ocultismo, da feitiçaria, você tem a magia sexual, onde eles ensinam você a Mestre do invocar futuro demônios mandou específicos R$5 através do Super sexo. Bom dia, né, de Vitor. forma profana. Valeu, Emerson. Que nós estamos tendo, inclusive, nos últimos anos, a revolução sexual que veio com o movimento da nova era, né? Isso vem destruindo as famílias e vem abrindo portas no mundo espiritual que as pessoas não sabem, né? Porque o sexo, ele é um ato muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Penúltimo E vídeo ele do... também tem a ver com o mundo espiritual, e a própria Bíblia vai dizer, vai dar exemplos disso, né? De quando você tem uma relação com alguém, você tem uma aliança no mundo espiritual com essa pessoa, a Bíblia vai nos dizer isso, né? Então eles sabem, eles dominam, né, esse conhecimento e fazem tudo de modo profano, inclusive para poder, né, invocar demônios. Tanto que essa... A situação é seríssima, cara. Tudo faz parte de um grande ritual e adoração ao demônio a céu aberto. Os demônios controlam essas pessoas aqui, cara. Isso é loucura demais, irmão. Quando você desperta pra tudo isso, cara, você vê o comportamento dos NPC, meu Deus, cara. R$5. Como o mundo é patético, como as pessoas são pífias, irmão. Força e honra. Puta que pariu. A obsessão por eles sexual é tão presente hoje, e ela deve nos lembrar, inclusive, que os anjos caíram justamente por conta disso, por conta de um pecado carnal. Gênesis 6 nos narra isso, a corrupção dos anjos com as mulheres humanas. Então todo esse simbolismo sexual, falo, sempre estando presente, não só aqui, né, nessa cerimônia, mas também em cidades, de maneira sutis, desde a antiguidade. Já reage, irmão. Você tem falo no Bafomé, você tem falo em vários locais, e não é à toa, né? Por conta do pecado dos anjos, da corrupção dos anjos, a semente da serpente. E, meus amados, fora todo o simbolismo que você tem nessa cerimônia, né, você tem também os filmes nos trazendo mensagens. Vai participar do BBB, mas nem que me convidassem. Dos anos, nós temos filmes que são selecionados ali, filmes que anunciam a rebelião contra o Criador, né? Vários tipos de profanação, iniquidade, prostituição, enaltecendo a carne, fazendo uma verdadeira engenharia mental nas pessoas, né? Fazendo com que as pessoas venham aí achar cada vez mais, né, que a aliança com o mal é algo bom, né? Invertendo os valores, invertendo... E aí são fáceis porque são pobres, beleza, irmão? De guerras. Você tem filmes falando a respeito de doenças, e não se engane, isso não é à toa. Existe um motivo por trás disso. Eles estão nos preparando para cenários de caos, de crise, de grandes problemas. Essa merda satânica faz até ter relutância em colocar filho nesse mundo. Pois é. Eu também penso isso, irmão. É justamente por isso que nós temos esses filmes com essa temática. Sempre que Hollywood nos traz filmes falando a respeito de um determinado assunto, eles querem nos preparar para grandes eventos. Foi assim com a pandemia de Covid, foi assim com a inteligência artificial, foi assim com robôs, está sendo assim com a guerra mundial, está sendo assim com uma nova, né, pandemia que eles estão já produzindo. O próprio Bill Gates, ele disse recentemente em uma declaração à grande mídia que ele queria, né, que as pessoas ouvissem, que nós teremos aí nos próximos anos uma era de trevas. O Bill Gates é um dos fantoches mais expostos do sistema. O cara literalmente não economiza nas palavras. Ele só fala, ó, vai morrer gente mesmo, porque vai ter picadinha não sei o que, vai ter ataque não sei o que a gente vai modificar o DNA não sei o que, ó. Nem aí, ó. E fica por isso mesmo, irmão. Ninguém tá nem aí. Os NPC nem ligam. Uma era de caos, uma era de crise. E não é só ele que está dizendo isso, não é só Hollywood que está nos anunciando isso nos filmes, mas também
nós estamos tendo vários outros sinais, como as revistas, né? Revista The Economist, revista Time, né? Várias mensagens. 900 conto no maternal, hein? Que pedrada, irmão. Tô falando, cara. Como é que você vai botar filho nesse mundo, irmão? E conseguir uma educação minimamente de qualidade para ele. Luminares em todos os lugares, nós estamos vivendo Exatamente. em tempos de grande reset. E para um grande reset é necessário ter um grande caos. E é assim que os ocultistas operam e nós sabemos. Então, filmes, inclusive falando sobre feitiçaria de maneira aberta, eles apresentam feitiçaria como se fosse algo espetaculoso, algo Exatamente. mágico, algo... Romantizam. Os filmes têm por obrigação que romantizar tudo aquilo que é satânico, para as pessoas não perceberem o grau de problema, o grau de coisa demoníaca que tem ali. o maravilhoso, algo que você deveria, Pra você também, irmão. né, com a sua imaginação, almejar. É fazer com que as pessoas venham cada vez mais a terem aí um tipo de admiração, a procurarem pelo oculto, né, a procurarem pelas ciências ocultas, acharem que isso é bom. Né, uma bruxa é apresentada como algo bom. Eles não contam as grandes barbaridades que as bruxas fizeram ao longo dos tempos, com rituais, com abusos, com sacrifícios, invocando entidades demoníacas, das mais perversas possíveis. No filme eles apresentam como uma coisa boa, né? Que cuida, que protege, né? E nos filmes, nos últimos tempos, inclusive, a gente vem vendo isso dessa forma. A magia. E Harry Potter é tão engraçado porque como que eles chamam os gados que não são bruxos e estão lá na vida da CLT, Alexis que não Pagano conseguem mandou enxergar R$5. o mundo da bruxaria? Poderia, por favor, sinal atrapalhar você. Refutar esse cara que diz ter acabado com a Terra plana depois de recriar Os trouxas! Irmão, uma coisa é fato. Os caras são muito inteligentes pra fazer essas coisas, cara. Eu falo isso pra Jaqueline sempre que a gente assiste os filmes junto, eu falo, olha, os caras são muito inteligentes. Eles colocam as coisas de um jeito tão sutil, as pessoas acham o máximo, cara. Tipo, claramente, irmão, em Harry Potter é chamado de trouxa aquele que é plugadinho na Matrix, que não enxerga o mundo verdadeiro, o mundo real, onde tudo acontece. Rapaz, é o mundo espiritual. Posso. E eu tô só brincando com elas. Inclusive, o próprio termo mágico se tornou uma coisa, uma coisa boa, uma conotação boa. Né? É o que a gente vem vendo. E não para por aí. O que é modo lento? Tira do modo lento, filhos da puta! Para que este canal continue existindo, nós precisamos de apoio. Isso aí, deixa o like aí, inscreva-se no canal, rapaziada. Fortalece lá que esse canal Matrix Mundial é base demais.